Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Antifé YouTube. E hoje eu estou a fim de complementar o meu vídeo anterior. Eu falei em relação aos Illuminatis, teorias malucas, mensagens subliminares. Só que eu falei um tanto superficialmente, o que fez com que vários apologistas, um tanto eu diria malucos, viessem me encher o saco nos comentários, dizendo que eu fui muito superficial e não sei o que. Então nesse vídeo eu vou tentar pegar na mãozinha dessas crianças e explicar, detalhe por detalhe, por que mensagens subliminares não funcionam. Ou será que eu seria um Illuminati tentando promover a desinformação? Vamos ver. Então, como diriam os canibais, vamos por partes. O que essa teoria afirma é dizer que determinadas mensagens subliminares elas seriam captadas pelo seu inconsciente, alterando o seu poder de escolha, fazendo com que essas mensagens tivessem um poder de persuadi-lo a escolher determinada coisa, a fazer determinada coisa, o que a gente observa claramente que não é verdade em vários estudos de psicologia. Afinal, o seu inconsciente, embora forme a sua personalidade, ele não é capaz em momento algum de alterar suas decisões de forma consciente. Se você realmente quer ser influenciado por alguma coisa, se alguém realmente quer fazer uma propaganda e quer fazer com que você cumpra algo, essa propaganda deve ser feita de forma direta, fazendo com que você perceba o que está sendo passado e com isso você perceba a decisão que você está tomando naquele determinado momento. Se isso não for percebido de forma consciente, simplesmente seu cérebro tende a não armazenar aquela informação, tende a não usar aquela informação. E isso a gente vê claramente pela questão da memória. Mas aí devemos pensar, como funciona a nossa memória? O que devemos ter em mente é que toda e qualquer mensagem do mundo exterior precisa ser captada por nosso corpo para daí chegar em nossa cachola. Então, a partir do momento que um determinado estímulo externo passa por um de nossos 5 sentidos, ele vira corrente elétrica, impulsos elétricos que irão passar pelo nosso corpo até chegar no nosso sistema nervoso central. E quanto mais atenção a gente dá para aquele determinado estímulo externo, maior a probabilidade dele ficar gravado por mais tempo em nossa memória. Então, meu amigo, já está mais do que pacífico em psicologia dizer que a gente tem memória a curto prazo, memória de trabalho, memória a longo prazo e algumas outras que sinceramente eu não lembro o nome. Mas, então vamos parar para pensar um pouquinho. Como determinada mensagem subliminar irá ficar gravada em seu inconsciente de forma que isso consiga alterar seu poder de decisão, seu poder de escolha, sem antes ter passado de forma consciente pelo seu lóbulo frontal. E é o lóbulo frontal também que determina se determinada mensagem é verdadeira ou falsa. É um tanto ilógico, você não acha? E eu tenho certeza que se você for comentar com algum psicólogo, algum neurocientista em afirmar que mensagens subliminares funcionam, ele vai rir da sua cara. Eu vou rir da sua cara. Mas vamos imaginar então que você ainda é um apologista chato, que quer porque quer defender mensagens subliminares e a teoria conspiratória da nova ordem mundial. Aí a gente cai num outro grande problema, a limitação da capacidade visual humana. Mas antes de tudo, eu teria que te explicar como que funciona o olho humano. Eu acredito que todo mundo saiba que nosso olho tem um formato esférico. Então, para que determinada imagem possa se formar, ela vai passar pela sua córnea, irá entrar por um pequeno buraquinho chamado íris, irá atravessar seu cristalino, irá se formar essa imagem que a gente chama de retina. E na retina a gente tem determinados elementos que chamam-se fávios. Esses fávios estão em constante contato com o nosso nervo óptico. E a partir do momento que essa mensagem chega na nossa retina, ela vira impulso elétrico, que então vai ser captada pelo nosso cérebro. Mas por que é importante a gente saber disso? Embora a nossa visão a gente seja capaz de perceber praticamente 180 graus, nossa visão periférica ela só é capaz de determinar cores e movimentos. Ela não determina detalhes. A área que a gente consegue observar detalhes, movimentos e cores é uma área muito pequena de foco
de nossa visão. As luzes elas não poderiam passar atravessadas dentro do nosso olho, senão a gente enxergaria embaçado, que é o que a gente vê na nossa visão periférica. Então, se a gente tem determinada mensagem subliminar que não está concentrada no ponto fixo do nosso olho, de forma a gente analisar aquela imagem de forma consciente, nosso cérebro simplesmente vai ignorar aquela imagem ou vai perceber aquela imagem com um determinado movimento ou determinada cor. Não com exatidão, não com precisão, de forma com que essa imagem realmente seja nítida para que você consiga ser persuadido por ela, influenciado por ela, ou quem sabe até mesmo lembrar daquela determinada imagem que foi passada para você de forma subliminar. Ainda quero acreditar em mensagens subliminares. Aí a gente cai em mais um outro grande problema. Então quero te propor um desafio agora. Vamos ver se seu inconsciente é capaz de gerar reflexos no seu mundo consciente. Você vai pedir para algum amigo, conhecido, parente, alguém de sua extrema confiança para colocar alguma música enquanto você estiver dormindo. Ou quem sabe soltar um peido na sua cara enquanto você estiver dormindo. O seu inconsciente vai receber tais mensagens. Só que será que no outro dia você vai lembrar qual música que estava tocando? Será que no outro dia você vai lembrar se o peido do seu amigo era de feijão, de cebola, de gueroba, de palmito? Eu aposto que não. Quer fazer o teste? Vai que você ainda está dizendo que as mensagens têm que ser constantemente repetidas. Pede para ele fazer isso durante uma semana, um mês, 6 meses. Depois você me conta o resultado. Então eu acho que agora está na hora de eu te dizer como as verdadeiras propagandas funcionam. Você deve entender que basicamente a gente tem 3 tipos de propagandas. As propagandas que são diretas, as propagandas que são indiretas e as propagandas que funcionam com base em similaridade. Pois bem, isso que eu vou fazer agora seria uma propaganda direta. Geladíssima. As propagandas indiretas são muito comuns em filmes ou em determinada propaganda que quer fazer propaganda de algum outro produto. Imagine que você está em determinada cena de um filme conversando a respeito de futebol. Aqueles 2 companheiros estão bebendo determinada cerveja. Porém, o assunto abordado por eles não é aquilo que eles estão bebendo. Você, como telespectador, ao observar aquela imagem, você consegue ver aquele determinado produto que está sendo mostrado. Com certeza, esse é um tipo de propaganda eficiente, mas apresenta um grau de persuasão muito menor do que aquele tipo de propaganda que a gente observa como sendo direta. E o que seria, então, propaganda por similaridade? Uma propaganda por similaridade, ela atinge um determinado público-alvo muito específico. Porque aquele determinado público-alvo tem que ser conhecedor daquela determinada mensagem que está sendo passada. Como, por exemplo, imagine você que eu coloque a configuração de um triângulo, uma bolinha, um X e um quadrado. Se você não conhecer o controle do PlayStation, você não vai saber que aquilo lá é um controle de PlayStation. Se você conhecer, você pode lembrar do PlayStation. Faz de conta que uma mulher está chupando um pirulito de forma bem sensual. Se essa propaganda for destinada ao público masculino, muitos poderão pensar que aquela imagem se refere a uma apologia ao sexo. E é dessa forma que funcionam as propagandas. E antes de terminar esse vídeo, as últimas considerações rápidas em relação à teoria conspiratória dos Illuminatis. Bem, por que seria inviável a criação de um governo único? Se você for analisar o mundo atual, o homem ele é extremamente ganancioso. E a criação do governo único iria prejudicar drasticamente essas ambições humanas. Iriam prejudicar o que ele mais quer, que é dinheiro. Mas por que razão isso iria acontecer? Imagine que as grandes corporações, as grandes cabeças, os grandes milionários que estão por trás desse mundo, eles querem sempre mais dinheiro. São sempre mais gananciosos. Quanto a isso eu não discordo. Só que, se você tem os vários e vários países sempre em conflito, se você tem os vários e vários países se matando, se destruindo, eles têm a oportunidade de vender armas,
eles têm a oportunidade de vender engenharia civil, ganham com a demolição, ganham com a reconstrução, ganham com as variações de bolsas. A partir do momento que você tem um determinado governo único, a primeira coisa que aconteceria é diminuição dos conflitos, que, teoricamente, no mundo seria bom. Mas se você realmente tem esse determinado grupo por trás, isso aí seria um tiro no pé para essas grandes corporações. Imagine que você invista na bolsa. Essas grandes corporações, quanto mais variáveis têm os países, mais vantagens para elas, porque elas sempre podem ficar especulando dinheiro. A maioria dessas corporações são compostas de ações. Então você não tem um cabeça pensando em tudo. Se você realmente tivesse determinado grupo, seria inviável dele tomar determinadas atitudes que interferissem drasticamente no cenário global. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço você que me assistiu até aqui. Peço, por favor, que você se inscreva clicando aqui em cima. Clique no botãozinho de favorito, gostei, passe para os amigos. E se você ainda conhecer algum conspiracionista louco, encaminhe-o agora de vez a um psiquiatra. E se caso ainda surgir alguma dúvida, questionamento, fiquem à vontade para escrever no comentário. Mas por favor, gente, não sejam burros de mandar qualquer informação idiota pensando que tudo tem nexo de causalidade com determinado grupo. Se algo for ferir dinheiro, fama ou poder, dificilmente vai ser patrocinado por esses cabeças mundiais. Valeu, meu obrigado e mais uma vez, até mais.